Boa noite. Hoje nós iremos apresentar o trabalho de Microbiologia dos Alimentos, disciplina essa selecionada pelo professor Alex Oliveira. O grupo é composto por alunas do primeiro e segundo período de nutrição da Faculdade Norte Capixaba de São Mateus, Multilinks. O grupo é composto por Cleonide Silva, Juliane Bonometti, Miriam de Souza, Maiane Macedo, Maiara Reis e Sheila Correia. Bem, a aplicação de boas práticas de higiene, manipulação, fabricação, estocagem e consumo dos alimentos colabora significativamente para a saúde dos consumidores. Isso porque quando essas medidas são adotadas, elas podem diminuir a probabilidade de possíveis contaminações por micro-organismos patogênicos, o que, por sua vez, ajuda a evitar doenças e intoxicações alimentares. No contexto do ano de 2020, a gente tem visto bastante a questão da pandemia do Covid-19 e, por isso, visto a necessidade de intensificar os cuidados com a higienização em diversas áreas do cotidiano, inclusive no setor alimentício. Tendo isso em vista, nós fizemos uma pesquisa a fim de analisar os critérios das pessoas referentes à escolha dos alimentos delas antes e durante a pandemia. Os resultados dessa pesquisa serão apresentados neste trabalho. Buscamos entender como que cada consumidor está tomando as devidas providências em relação à higiene dos alimentos durante a pandemia e se já tinham essa prática antes. Fizemos uma pesquisa com 57 pessoas, elaboramos um questionário sobre o tema critérios na escolha dos alimentos antes e durante a pandemia. Geramos um gráfico para entender melhor os resultados. Agora veremos os resultados obtidos mediante a pesquisa realizada. Nessa primeira questão abordada, a questão foi a seguinte: antes da pandemia, você utilizava algum método para comprar água e alimentos? Nessa questão, foi perceptível que apenas 31% das pessoas tinham ou utilizavam um certo critério na obtenção de seus alimentos, ou seja, uma representatividade bem baixa com relação ao esperado sobre as medidas básicas de higiene. Na segunda questão, a pergunta foi a seguinte: antes da pandemia, você tinha o hábito de observar as condições higiênicas dos manipuladores de alimentos? Aqui já tivemos um número maior de pessoas que já possuía, sim, uma certa preocupação com relação às medidas básicas de fabricação. Isto é, 42,4% disseram que tinham, sim, o hábito de observar a higiene dos manipuladores dos alimentos. Na terceira questão, todavia, esse número mudou durante a pandemia. 72,9% mudaram de hábitos. Ainda em consequência da questão anterior, 77,8% dos entrevistados pretendem permanecer com esses novos hábitos. Nessa próxima questão, já abordamos um cenário pós-pandemia e as respostas foram satisfatórias com ambas medidas de higiene e fabricação dos alimentos, com 48,3% para sim, 25,9% com certeza, 8,6% talvez e 17,2% para não. Nessa próxima questão, já foi abordado o hábito de frequentar bar, restaurante, onde se serviam alimentos self-service, e foi analisada as situações do local, e 48% dos entrevistados responderam que sim, que frequentam esse tipo de ambiente. Mediante as respostas positivas, a questão seguinte solicitava um comentário. Entre tantos comentários recebidos, foi notável que
as pessoas consideravam os aspectos físicos dos ambientes, se eles estavam limpos, bem higienizados, consequentemente, entendiam que os alimentos também estavam. Outros, além de observar o que foi dito anteriormente, considerava ainda as vestimentas aos quais eram usadas para servir os alimentos. E foi notável em todas as questões que o que era observado principalmente era a higiene como um todo. Na seguinte questão, foi visto em casos de precariedade nos estabelecimentos, e 84,7% não faziam uso dos alimentos, 10,2% raramente e 5,1% consumiam. Estes que de alguma forma concordavam, ou seja, que aceitavam essas condições e se alimentavam, alegaram consumir por situações mínimas de higiene já ser o necessário. Infelizmente, as condições básicas de higiene e fabricação nesses locais nitidamente é muito baixo. Portanto, devemos ter muito cuidado diante do que fazemos na hora de escolher onde se alimentar. As boas práticas de fabricação, elas abrangem um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos e pelos serviços de alimentação, a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos alimentos com os regulamentos técnicos. A legislação sanitária federal, ela regulamenta essas medidas em caráter geral, aplicável a todo tipo de indústria de alimentos e serviços de alimentação. Elas são voltadas às indústrias que processam determinadas categorias de alimentos e compete aos serviços de vigilância sanitária estaduais e municipais. Boas práticas de higiene dos alimentos. Descreve as medidas básicas de higiene que o estabelecimento deve ter e que são pré-requisitos para outros sistemas, em particular o APPCC, que tem por objetivo garantir a eficácia do controle de perigos à produção de alimentos. A implantação do APPCC em uma produtividade envolve a aplicação dos 7 princípios orientados do sistema. Análise de perigo, identificação do ponto e do controle crítico, estabelecimento do limite crítico, são os valores mínimos e ou mínimos que, quando não atendidos, impossibilitam a garantia de segurança dos alimentos. Registro, estabelecimento dos procedimentos de verificação. Sendo assim, é inegável a importância para a saúde que essas boas práticas de higiene de fabricação sejam colocadas em práticas. É necessário também que haja um controle de qualidade efetivo em todas as etapas de produção, armazenagem, distribuição e consumo dos mesmos, para que assim evite-se possíveis contaminações. Dessa forma, é extremamente válido que os manipuladores de alimentos recebam instruções adequadas para colocar em prática todas essas medidas, evitando assim possíveis contaminações. Desde já, muito obrigada pela atenção.